Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Então, meu nome é César, estou fazendo esse vídeo aqui contando minha experiência aqui no Brasil, né? Pela segunda vez estou aqui no Brasil já. Eu sou peruano, eu viajei na primeira vez para o Brasil, foi no ano 2014, depois do Mundial que teve aqui no Brasil, né? Eu fiz intercâmbio em São Paulo, na USP, por 6 meses, na verdade, mas depois fiz a prorrogação para ficar mais tempo. Então, terminei ficando um ano em São Paulo. E nesse ano foi muito bom, na verdade, eu aproveitei muito lá. Conheci muitas pessoas legais, desde que eu cheguei no Brasil, na verdade, muito acolhedoras, né? Eh, Também, no final de ano de 2014, eu fui passar numa praia em Curitiba com alguns amigos da China e da Coreia, na verdade. Foi muito bom também essa experiência. Depois, meados de ano 2015, eu voltei pro Peru, pro meu país, terminar minha faculdade, né? E depois eu tinha muita vontade de voltar novamente para o Brasil. E assim foi que passaram muitos anos já e eu estou de volta agora em 2025. Eu voltei para o Brasil em janeiro. Eu fui na faculdade também, fui fazer uns cursos lá, alguns cursos de verão e também aulas de dança, por exemplo, aproveitei que teve. Isso também é muito bom, porque sinto muito orgulho também de ter estudado na USP. Quando eu voltei na segunda vez aqui no Brasil, eu decidi fazer o percorrido em ônibus, sabe? Eu procurei lá no Peru se é possível, é possível. Tem uma empresa do Brasil, que é uma empresa do Acre, Transacreana. Muito bom serviço, na verdade, o pessoal lá, parabéns. E a viagem tipo, durou 4 dias, de Lima até São Paulo. E 5 dias mais até Rio de Janeiro, né? E eu conheci alguns estados também, mas só de viagem, não, só de passagem, né? Que foi Acre, Rondônia, Mato Grosso, né? Minas Gerais também um pouco. Muito bom, muitas plantações, muito gado tem, né? Mas tudo é bem organizado por lá. Então, eu vou tentar fazer resumidamente como foram as impressões, né, do ano 2014 e 2015, mais ou menos eu já comentei como foi. E quando voltei esse ano 2025, obviamente que não encontrei os meus amigos, né? Eles estão fazendo seguramente a vida deles, normal. Quase ninguém encontrei na USP, obviamente que não, mas também em São Paulo não vi mais eles. E então eu fiquei na USP mais ou menos até março, e depois disso eu decidi ir conhecer outro estado do Brasil. Então eu pensei muito em qual estado vou conhecer, na verdade. Muitas pessoas lá no Peru, eles associam o Brasil principalmente com o estado de Rio de Janeiro, as praias, sabe? Mas eu não me interesso muito por isso. Além de tudo, também porque não gosto de muita aglomeração, né? Então foi assim que eu decidi procurar outros lugares no Brasil, que tem muitos, na verdade. Eu não conheci nem os 5%, eu acho, do Brasil. O Brasil é um país muito grande mesmo, né? E então procurei, e também onde eu alugava em São Paulo, os donos do aluguel, eles tinham família no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina. E eles falaram que é muito legal aqui, e também escutei esses comentários de outras pessoas em São Paulo também, que aqui no sul do Brasil, tipo, a cultura é um pouco diferenciada, né? Com outros estados, talvez. Claro, cada estado tem a sua própria cultura. Aqui no Brasil você pode encontrar, tipo, muitas culturas mesmo. E eu já conferi.
Eu já vivi isso. Estou aqui para contar então como foi. Decidi então viajar para Santa Catarina. Eu procurei também na internet, né, algumas cidades assim legais para conhecer com a cultura ou com tipo alguns lugares para visitar como turista. Então foi assim que eu achei, na verdade, sobre Blumenau, que é uma cidade influenciada muito da cultura alemã, né, aqui no sul do Brasil. E foi assim que eu decidi viajar, mas não foi para Blumenau exatamente, foi para Pomerode. Procurei isso e Pomerode, por sinal, é a cidade mais alemã do Brasil. E eu percebi isso mesmo quando eu cheguei aqui. Tem muita influência alemã, tem, tipo, muitas pessoas, assim, de facções alemãs, né? E, aliás, eu conversei aqui com algumas pessoas aqui em Pomerode e me falaram que antigamente tinha somente alemão aqui, somente alemão. E depois disso, depois de alguns anos, já começaram a chegar mais pessoas aqui, e foi assim que a cultura meio que se misturou, né? Mas ainda assim, aqui tem muita influência alemã, aqui em Pomerode, sim. Então, voltando para a minha experiência aqui no sul do Brasil, em Pomerode, eu fui muito bem recebido aqui. Depois que eu cheguei, fiquei um dia num hostel, né? E depois, para o dia seguinte, eu fui bem cedo procurar uma kitnet, um lugar para alugar, porque eu pretendia, tipo, ficar aqui até alguns meses. E então foi assim que eu saí, eu trouxe minha bike do Peru, né? E me ajudou muito, na verdade, eu ando de bike para todo lado aqui em Pomerode, é muito bom, porque tem muita ciclofaixa, quase toda a cidade de Pomerode Centro tem ciclofaixa, é muito bom. Tem muitas pessoas que andam de bike aqui. E então eu fiz o percorrido no dia seguinte, aqui quando eu cheguei no Pomerode. Então eu percebi que as pessoas aqui são bem gentis, bem acolhedoras, na verdade. Eu escutei alguns falar que aqui são tipo fechados, né? Porque a cultura alemã é assim, fechado. Mas isso pode ser verdade, sim. Mas quando eu, por exemplo, fui perguntar por informações às pessoas, responderam muito gentilmente, na verdade, muito educadamente. Eles tentavam me ajudar. Então, acho que são abertos, mas tem que você saber, tipo, talvez chegar, né? Ou talvez pedir também, com educação, obviamente, né? Se apresentando e tal. E eles vão te ajudar. Depois, no final desse dia, eu finalmente encontrei um lugar muito acolhedor aqui em Texto Central Alto, e que por sinal vou mandar um salve para a Celonir e o José. Gratidão por eles terem me acolhido aqui na casa deles. Eu passei muito bom aqui, fiquei muito à vontade. Teve oportunidade também que eu fui, tipo, fazer convivência também com alguns integrantes da família que eles vieram aqui visitar e, tipo, conversar algum momento. Foi muito bom. Também, aliás, eu queria, tipo, mais ou menos comparar, né? Ser comparativa ou comparações sobre a primeira viagem aqui no Brasil e a segunda viagem, depois de 10 anos, na verdade. Então, uma coisa que eu percebi, que obviamente as coisas agora estão muito mais caras, não? Algumas coisas, aliás, estão tipo o dobro do que quando eu vim na primeira vez aqui. Também, também por exemplo, também na faculdade, na USP, eh, o bandejão, né? O que eu adoro muito, o bandejão. Por exemplo, o bandejão agora, me enterei depois também, que agora é privatizado já, não é estatal como antigamente. Essa coisa mudou, por exemplo. Respeito às pessoas, eu acho que também mudou, mas isso acho que não só no Brasil, né? Eu percebi também no Peru, também mudou depois da pandemia, por exemplo. Tipo, as pessoas mais ficam mais na deles, né? Não é tipo mais socializar assim como antes.
como você vai socializar pessoalmente, normalmente. Agora você vai socializar sim, mas tipo com redes sociais, né? Então, isso é uma realidade que não só acontece no Brasil, mas eu percebi mais aqui chegando na segunda vez aqui no Brasil. E tipo, eu pretendi ficar, como eu falei, pretendi ficar mais tempo aqui no sul do Brasil, aqui em Pomerode. E aliás, se eu voltar novamente para o Brasil, eu quero muito voltar também para Pomerode, porque é uma vida muito tranquila. Outra coisa que eu queria também comentar aqui, contar para vocês como que é, né? Porque eu percebi que tipo, para mim foi muito bom assim. Aqui em Pomerode é muito seguro, pessoal. É muito seguro mesmo. Como eu contei, eu tenho minha bike, né? Então eu posso deixar, por exemplo, minha bike em qualquer lugar assim perto e não me preocupo com pessoas que vão tipo furtar a minha bike. Na verdade, não é bom se confiar muito, né? Mas eu já escutei aqui e muitos me falaram que aqui é muito seguro. Por exemplo, a casa onde eu estou morando, tipo, acho que nem uma porta assim, nem um portão assim muito trancado tem. As pessoas quando entram, fecham, só encosta mesmo e deixa lá. Pode ficar assim a noite toda e não tem problema. Então isso é muito bom. Aliás, eu também escutei, ou eu li, acho uma notícia, né? Notícia, sei lá, uma nota na internet que o estado mais seguro do Brasil é aqui, Santa Catarina, e eu percebi mesmo, se é seguro, na verdade. Muitas vezes, como eu contei, eu deixei minha bike e eu fui comprar alguma coisa perto e, tipo, voltei e minha bike ficava lá, não teve problema, na verdade. Então, questão de segurança é muito bom aqui. Isso, pessoal. Aqui também, depois eu fui conhecer Timbó, que é a capital do cicloturismo aqui no Brasil, né? Timbó. Não fiquei muito tempo, fiquei acho que 2 ou 3 horas só em Timbó. Eu fui de bike, aliás, de aqui de Pomerode, mais ou menos 1 hora e meia de bike. Conversei com algumas pessoas também, não muitas, obviamente, mas também gente boa, legal, cara. Gentis, acolhedoras, né? O jeito brasileiro é muito bom. Parabéns. Depois também eu fui conhecer Blumenau, também obviamente. Fiquei também não muito, fui um dia, mas fiquei por algumas horas, não o dia todo, né? Porque eu tive que voltar também. Eu fui de ônibus, não fui de bike, porque é um pouquinho longe e, tipo, eu queria aproveitar mais, assim, sozinho, sabe? E foi isso que eu conheci aqui e depois eu acho que todos os bairros aqui de Pomerode eu já percorri na minha bike. É muito bom, é muito bom. Então, isso, pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês, minha experiência, né? Sendo peruano, uma pessoa que está aqui pela segunda vez aqui no Brasil. Daqui, seguramente, eu voltarei novamente para o Brasil algum dia. E foi isso, então, pessoal. Até mais.